O ano é 1993 e em novembro o Wu-Tang Clan lançou o que foi considerado um dos maiores álbuns da história do rap, com Enter the Wu-Tang, 36 Chambers. Hey yo, 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 Raps. Ei yo, aqui é o Estilo Livre Biggs. Eu quero pedir para vocês, se possível, me seguirem no Spotify, Instagram, Twitter e tudo que for possível. Eu agradeço realmente a todo o apoio que vem sendo dado. Grande parte dos comentários aqui no canal são positivos e quando vem algo negativo é sempre de uma forma respeitosa. Então eu agradeço realmente a tudo isso, de coração. Se você se identifica com o trabalho que vem sendo feito e quiser contribuir com algum valor para o Ayo Raps, vou estar deixando o link do Live Pix na descrição e também o QR Code na tela. Siga o Ayo Raps também no Instagram e TikTok. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Dizza é o mais velho de todos do Wu-Tang Clan. Ele é primo tanto do ODB quanto do RZA. Dizza foi a primeira pessoa do grupo a lançar um álbum na indústria musical. Ele fez isso quando era assinado com a Cold Chillin Records, sob o nome de The Genius, que era seu nome artístico na época. No início de 91, ele lançou seu álbum de estreia, Words from the Genius. Uma das músicas do álbum é Come To Me. Dizza sentiu que sua gravadora não promoveu o seu álbum o suficiente e logo a deixou. RZA foi a segunda pessoa a se aventurar na indústria musical, lançando o EP intitulado Oh, I Love You Rakim, mais tarde, também em 91. Thank you. You're far too kind, bro. Nessa época, RZA usava o nome artístico de Prince Rakim. Ao contrário do seu primo Dizza, ele assinou com a Atomic Boy Records. Os dois originalmente assinaram com a Jamaica Records para a gestão, e um homem chamado Melquan Smith se tornou seu empresário e conseguiu para RZA seu contrato com a Atomic Boy. Foi assim que Melquan conseguiu um contrato de single para mim na Atomic Boy, com opção de álbum, e conseguiu um contrato de single e uma opção de álbum pro Dizza na Cold Chillin. A opção de álbum de Dizza foi aceita e ele lançou o álbum chamado Words from the Genius. A Atomic Boy lançou Oh, I Love You Rakim, mas a opção de álbum nunca foi aceita porque fui pra prisão. RZA acabou sendo preso por ter sido acusado de atirar na perna de um homem. Ele acabou enfrentando uma sentença de 8 anos, mas conseguiu se livrar no julgamento. Essa situação afetou profundamente o RZA e com um filho a caminho, ele sabia que precisaria mudar de vida. A partir desse momento, Prince Rakim deixou de existir e surgiu o RZA. RZA foi quem reuniu todos para criar o Wu-Tang. Ele tinha uma visão e era o fator comum do grupo. Antes de se formar oficialmente, todos os membros o conheciam e gravitavam em sua direção. Quase 2/3 dos membros originais do Wu-Tang Clan representam State Island, também conhecida como Shaolin. Os membros do grupo que são de Shaolin ou cresceram lá são Ghostface Killah, U-God, Inspectah Deck, Raekwon e Method Man. Capazona também é de Shaolin, sendo o 10º membro. Os membros de Shaolin são divididos por comunidades conhecidas como Stapleton e Park Hill. Raekwon, U-God, Inspectah Deck, Capazona e Method Man representam Park Hill, enquanto Ghostface Killah representa Stapleton. Capazona também representa Park Hill, enquanto RZA representa o Brooklyn, assim como Masta Killa, ODB e Dizza. RZA também passou um tempo em Stapleton, quando estava em State Island. Naquela época, havia uma treta entre Stapleton e Park Hill. No início do Wu-Tang Clan, definitivamente havia uma tensão por causa disso, mas nunca foi tão sério quanto as pessoas fizeram parecer, especialmente entre Raekwon e Ghostface. Todos de suas respectivas áreas se conheciam, mas, como eu disse, RZA era o fator comum, o elo entre todos eles. Eu queria mencionar Method Man porque há rumores de longa data que ele substituiu o lugar do Capazona no grupo original. Em uma entrevista ao Funk Master Flex em 2012, RZA disse que conhecia Capazona antes de conhecer Method Man. Capazona e RZA costumavam gravar fitas juntos. Na verdade, antes do Wu-Tang, RZA, ODB e Dizza formaram um grupo chamado Force the Imperial Master, que logo após mudou para All In Together Now. Capazona fazia música com eles, mas ele acabou sendo preso, o que acabou afetando sua participação como membro original do Wu-Tang, embora ele estivesse lá desde o começo.
Falando nisso, Masta Killa se tornou o 9º membro e último membro original do grupo. Inicialmente, Killah Priest deveria estar na música The Mystery of Chess Boxing, no álbum de estreia do grupo, mas, segundo relatos, ele acabou dormindo durante a gravação. Então Masta Killa ocupou seu lugar e se tornou um membro oficial. O Wu-Tang Clan, como conhecemos, foi oficialmente formado em 92. Antes de 92, os membros do grupo já faziam música com RZA desde os anos 80, mas foi em 92 que eles se uniram coletivamente como um grupo. Tudo começou no apartamento de RZA e Ghostface Killah, no 134 Morningstar Road, em Staten Island. Esse se tornou o primeiro lar do Wu-Tang Productions. Deve-se notar que em 92 o grupo fez uma fita demo antes de assinarem contrato. Nessa fita demo, há algumas músicas que acabaram no álbum de estreia deles, como After the Laughter Come Tears, que apareceu no álbum de estreia sob o nome de Tears, e Bring the Ruckus. A música Cutting Heads eventualmente foi parar no álbum de estreia do ODB. Embora Protect Your Neck não tenha aparecido na fita demo, foi essa música que iniciou tudo pro Wu-Tang Clan. A história é que em dezembro de 92, pessoas ligadas ao Wu-Tang conseguiram que Bobbito Garcia, do programa Stretch and Bobbito, tocasse a gravação. Segundo Bobbito, RZA e Ghostface estavam presentes no estúdio quando isso aconteceu. Eu sabia que era o RZA, porque eu o reconheci. Ele havia surgido quando era Prince Rakim. Ghostface e mais 3 caras estavam lá. E Ghostface foi o que estava agindo como louco, dizendo: "Ei mano, toca nosso som, toca nosso som." No documentário Wu-Tang Clan of Mics and Men, ele é entrevistado sobre isso e diz que quando recebeu a gravação, ela tinha apenas um rótulo branco, sem nenhuma escrita. Ele ficou surpreso com o quão diferente a gravação soava, com os elementos de artes marciais, e logo adorou a música. Assim que os membros do grupo ouviram a música na rádio, foi um marco para eles. Eles sabiam que poderiam ser grandes, e isso realmente acendeu uma chama que eventualmente os levou ao topo. Protect Your Neck, junto com o resto do álbum de estreia, foi gravado no Firefly Studios, no Brooklyn. O estúdio era administrado por um engenheiro chamado Yoram Vazan. Ele uma vez contou uma história sobre a sessão de gravação de Protect Your Neck custar $300, e os membros parcialmente o pagaram em moedas de 25 cents. Naquela época, eles ainda não eram ricos. Na verdade, muitas pessoas do grupo ainda estavam nos corres das ruas. Também foi dito que RZA costumava pedir aos membros que levassem dinheiro para o estúdio, se estivessem levando a música a sério. Protect Your Neck foi um sucesso no underground e chamou a atenção de várias gravadoras, mas as gravadoras não gostavam muito do fato de o grupo ter tantos membros. Isso era principalmente por questões financeiras, por ter que dividir o dinheiro em 9 partes diferentes. Segundo Ethan Ryman, um co-engenheiro que trabalhou no álbum de estreia do grupo, em uma entrevista ele disse que foi oferecido a Method Man um contrato com a RCA Records, que queria assiná-lo como artista solo, mas ele recusou. Obviamente, isso foi antes do grupo assinar com a Loud Records. Ethan descreve Method Man como vivendo como um viking na época. Ele não tinha água quente ou aquecimento em sua casa, mas ele recusou o contrato mesmo assim, que acabou funcionando a longo prazo. RZA tinha um plano, ter controle total do grupo e de sua direção. Ele tinha um plano chamado Plano Quinquenal. Para aqueles que não sabem, esse plano essencialmente envolvia RZA fazer um acordo com Steve Rifkin, então dono da Loud Records, com quem o grupo eventualmente assinou o contrato. O Wu-Tang Clan foi assinado como grupo com a Loud Records, mas cada membro era um agente livre. RZA queria levar o grupo ao número 1 em 5 anos, o que ele eventualmente conseguiu com o segundo álbum, Wu-Tang Forever, em 97. Esse álbum liderou a Billboard 200, vendendo 62 mil cópias na primeira semana. Ele foi platina quádrupla até o final daquele ano e continua assim até hoje. Com o plano quinquenal de RZA, ele também queria que os membros assinassem com outras gravadoras para aumentar o alcance. Method Man foi para Def Jam Records, ODB foi para Elektra Records, Raekwon ficou com a Loud Records, GZA foi para Geffen Records, Ghostface Killah foi para Epic Records e assim por diante. Cada membro do grupo trouxe algo diferente para a mesa. RZA tinha uma visão de cada membro atingindo um público demográfico diferente. Ele via Method Man como a pessoa que atrairia as mulheres e os mais jovens, enquanto Raekwon e Ghostface puxaria mais para os gangsters. GZA deveria atrair as pessoas mais intelectuais nas faculdades e assim por diante.
Method Man não concordava muito com a posição de ser comercializado como o homem das mulheres, mas as mulheres o amam até hoje, apesar de como ele se sente sobre isso. No final de tudo, o acordo de RZA com a Loud Records foi realmente grandioso. No início de 93, Steve Rifkin ouviu Protect Your Neck e ficou encantado, acabando por assinar com o grupo. O Wu-Tang Clan ir para a Loud Records foi arriscado, pois a gravadora não era a mais bem sucedida na época, e o acordo foi de cerca de $50 mil. Segundo o Steve Rifkin, eles receberam ofertas de mais dinheiro de outras gravadoras, mas elas não queriam seguir o plano quinquenal de RZA. Protect Your Neck foi o único single lançado antes do álbum sair, em novembro de 93. Enter the Wu-Tang 36 Chambers então foi lançado, e apesar do sucesso underground de Protect Your Neck, o álbum conseguiu vender apenas 30 mil cópias na primeira semana, alcançando a posição número 41 na Billboard 200. É seguro dizer que o álbum não foi um sucesso instantâneo, mas às vezes é assim com álbuns clássicos do rap. O álbum ganhou disco de ouro em março de 94, e um ano e pouco depois, em maio de 95, finalmente atingiu o status de platina, e só em 2018 que o álbum atingiu platina tripla. Outra coisa icônica sobre esse álbum é a arte da capa. Para a sessão de fotos do álbum, é verdade que alguns membros do grupo não apareceram. Como resultado, alguns dos membros usaram máscaras, e algumas pessoas que trabalhavam na sessão tiveram que posar na foto para substituir os membros ausentes. Daniel Rastikins é o homem que fotografou a capa, assim como a capa do álbum I Am, do Nas. Sim, a capa desse álbum não foi feita digitalmente, e sim fotografada de uma moldura do rosto do Nas, que quase acabou levando à sua morte, sem exagero. Deixa aí nos comentários se você gostaria que eu trouxesse a história por trás desse álbum do Nas, que traz esse fato e mais outras curiosidades. Mas voltando para o álbum do Wu-Tang, o fotógrafo disse que RZA, ODB, Ghostface, Inspectah Deck, GZA e Raekwon foram os que compareceram à sessão. U-God, Method Man e Masta Killa foram os que não apareceram. U-God estava preso na época e não se sabe por que Method Man e Masta Killa não apareceram. Antes de finalizar essa parte do vídeo, temos que dar uma menção honrosa a 3 pessoas que trabalharam nos bastidores para tornar esse álbum possível. O irmão do RZA, chamado Divine, que era CEO da Wu-Tang Productions, Mook, que é o primeiro gerente do Wu-Tang Clan, e Oliver Power Grant, que foi produtor executivo do álbum. 3 pessoas, entre muitas outras nos bastidores, que foram essenciais na criação desse álbum. Além de ser incrível quando pensamos em como RZA produziu esse álbum e praticamente todos os primeiros álbuns solos do Wu-Tang sozinho. Ele estava em um modo diferente naquela época. Vamos então para a parte 2 do vídeo, onde veremos faixa por faixa desse clássico. O álbum começa com a faixa Bring the Ruckus. A canção inicia com 2 samples de 2 filmes de Kung Fu diferentes. O primeiro sample é do filme Shaolin and Wu-Tang, de 1983, que é um dos filmes favoritos do RZA e que inspirou muito o grupo. O outro sample que aparece na introdução é do filme The 10 Tigers of Kwantung, de 1979. I wish I got you last time. On guard, I'll let you try my Wu-Tang style. Sobre esse último filme, RZA disse: "Nesse filme há um conflito entre esses jovens, eles nunca resolvem a briga, como se esses jovens não conseguissem derrotar um ao outro. Mas então, no final, o OG aparece e mata o vilão em 3 segundos. Eu e Meth costumávamos dizer que é assim que nossas letras deveriam ser. À medida que envelhecemos, temos que ser capazes de pegar o microfone e, em 4 versos, destruir e sair." Haviam muitos outros samples de Kung Fu em sketches que também foram destinadas ao álbum, mas que foram cortadas. A introdução de Bring the Ruckus é seguida pelo refrão de RZA. RZA disse que Bring the Ruckus tem vários significados. Por um lado, ele queria que todo mundo enlouquecesse quando ouvisse a música, mas por outro lado, ele também estava desafiando todos os oponentes e pessoas que contrariavam o Wu-Tang Clan. Após o refrão, Ghostface Killah é o primeiro a rimar no álbum, e ele definitivamente estabeleceu o tom do álbum. A versão original de Bring the Ruckus era ligeiramente diferente, devido a um sample de blues que não pôde ter sido usado. Devido a isso, a música teve que ser refeita, resultando na versão que conhecemos hoje. Raekwon entra logo após Ghostface, e no final de seu verso ele diz 36 Styles of Danger, uma referência ao filme 36 Chambers of Shaolin. É parcialmente daí que vem o título desse álbum, em referência ao filme. No filme, cada câmara treina algo diferente.
Por exemplo, a terceira câmara testa a força do seu braço, enquanto a quinta câmara testa sua visão. Bring the Ruckus foi uma faixa que apareceu na demo tape do Wu-Tang, de 92. Ela soa muito diferente da versão que aparece no álbum. Uma das coisas que se destaca na versão de Bring the Ruckus que entrou no álbum é a caixa no som. Ao criar a batida para Bring the Ruckus, RZA queria usar sons que representassem a cidade de Nova York e efeitos sonoros para trazer mais cor. Em 2017, RZA revelou que levou uma caixa de bateria para um poço de elevador para obter um som que ele estava procurando. Inspecta Deck disse que eles também tinham uma caixa que foi gravada quando alguém bateu em um balde de tinta com um microfone embaixo dele. Outro fato interessante sobre o álbum é que o uso de trechos de filme de Kung Fu foram para editar palavrões, tornando as músicas reproduzíveis nas rádios, o que RZA acredita ter sido um fator que atraiu mais crianças para ouvirem o grupo. Seguimos com a faixa 2, Shame on N. Assim como Bring the Ruckus, a introdução dessa música sampleia o filme Shaolin and Wu-Tang. RZA falou sobre a gravação dessa música numa entrevista. Ele disse que estava esperando ODB chegar. ODB, como era de seu costume, chegou atrasado, o que provocou uma discussão entre ele e seu primo RZA. Depois disso, ODB entrou na cabine e fez seu verso para a música em um único take. RZA queria que o ODB fizesse novamente, mas ODB sentia que as pessoas iriam adorar o que ele já tinha feito, e ele estava absolutamente certo sobre isso. Todos sabemos da posição do RZA e que cada um do grupo traz algo diferente, mas ODB era a vida de tudo isso, era a alma do Wu-Tang. Muitas pessoas se sentiam atraídas por ele e admiravam sua autenticidade. Ele sempre foi ele mesmo, onde quer que fosse, e não se importava com o que você pensava sobre isso. A música Clan and the Front vem em seguida, e RZA faz a introdução dessa faixa. Ele manda o salve aos Killa Bees, que são todos os afiliados do Wu-Tang Clan, como por exemplo Lord Messiah. Por anos, as pessoas pensavam que o RZA dizia Raw Desire, mas ele realmente disse Lord Messiah, que era o nome pelo qual Killah Priest era conhecido. Shahin, também conhecido como The Rugged Child, é outra pessoa mencionada por RZA. Ele é um rapper e afiliado do Wu-Tang Clan. Shahin tinha cerca de 14 anos quando Enter the Wu-Tang foi lançado. Fourth Disciple é outra pessoa que RZA mencionou. Ele é um produtor afiliado ao Wu-Tang e um dos membros do Kill Army, que é um grupo afiliado também ao Wu-Tang. RZA menciona quase 30 pessoas diferentes nessa introdução. O refrão é feito por Dizza. Mesmo que RZA apareça na intro, Clan and the Front é essencialmente uma música solo do Dizza. Sobre a faixa, Dizza disse: "Essa é uma ótima faixa. Quando eu gravei, Old Dirty Bastard estava gravando Brooklyn Zoo ao mesmo tempo. Todos nós amamos essa faixa, mesmo que eu não ache que seja meu melhor trabalho. Olhando pra trás, eu sou o primeiro nela. Os caras diziam, não podemos ir depois do Dizza, ele tem que fechar. Eu meio que me cansei de ouvir isso, e com 8 ou 9 pessoas em uma música, se você for o último, você será cortado no vídeo ou no mix show. Então eu disse a eles que tínhamos que mudar isso nessa faixa. Eu vou primeiro." Uma coisa a se notar é que Dizza diz "pass the bone", que basicamente significa passe a maconha. Além de ser uma referência à maconha, também é uma citação a uma música antiga que ele fez antes de se tornar Dizza. Em seu álbum Words from the Genius, ele tem uma música chamada Pass the Bone. Essa música apareceu apenas no relançamento do álbum, que rolou em 94 e que substituiu a música Come To Me. A próxima faixa é Wu-Tang Seven Chamber. A sétima câmara do filme The 3-6 Chamber of Shaolin é o treinamento em formas e técnicas de mãos vazias. A faixa Wu-Tang Seven Chamber começa com uma sketch. A sketch traz Raekwon, You God, Method Man e Ghostface Killah. Ela começa com Raekwon perguntando a Method Man onde está sua Killah Tape. Killah Tape é uma referência ao filme de John Woo, de 89, The Killer. Esse filme inspirou muito o álbum de estreia do Raekwon, Only Built for Cuban Links, que saiu alguns anos após o álbum de estreia do Wu-Tang. Eu havia feito um vídeo sobre esse álbum, mas eu acabei privando ele porque eu pretendo refazê-lo, melhorando o conteúdo trazido nele e também com uma edição mais agradável para vocês, assim também como o vídeo do álbum Supreme Clientele, do Ghostface Killah. Então comenta aí se você gostaria que os 2 próximos vídeos fossem desses outros 2 clássicos. Shamik from 2 and 2 é mencionado na sketch como estando morto após ter sido baleado. A princípio,
Esse é um personagem fictício. A sketch Killer Tape se funde na Wu-Tang Seventh Chamber. Ao falar sobre essa faixa, Inspectah Deck disse que essa é uma de suas faixas favoritas do álbum. Ele nota que RZA não rima em muitas faixas do álbum de propósito. Isso foi planejado para que o público pudesse se concentrar nos demais membros do grupo. Essa faixa seria então sobre a sétima câmara, mas Inspectah Deck nota que haviam planos de fazer uma música para cada uma das 36 câmaras, como aparece no título do álbum, 36 Chambers. Notavelmente, RZA cobriu a quarta câmara com 4 Chamber em seu álbum de estreia, Inspectah Deck cobriu a nona câmara no seu álbum de estreia, com 9 Chamber. Um rápido parêntese é que o videoclipe de Protect Your Neck é referido como a 13ª câmara. A quinta faixa é Can Be Also Simple, Intermission. Essa faixa começa com uma sketch que traz RZA, Ghostface Killah e Method Man. A sketch é sobre como as coisas eram antigamente, e é essencialmente sobre isso que a música trata, sobre os velhos tempos. Raekwon, que aparece na música, disse que essa é a faixa onde os membros do Wu-Tang viram a química entre ele e o Ghostface. Faz todo sentido que os dois tenham um remix dessa faixa no álbum de estreia do Raekwon, que muitos consideram ser uma espécie de álbum colaborativo com Ghostface, devido ao número de aparições que eles fazem juntos. The Mystery of Chess Boxing é a sexta faixa. A introdução dessa música também sampleia 2 filmes de Kung Fu diferentes. A parte que fala sobre como um jogo de xadrez é como uma luta de espadas é um sample de uma cena de Shaolin and Wu-Tang. A segunda parte da introdução, que fala sobre o estilo do sapo, é um sample do filme de 78 chamado Five Deadly Venoms, que também aparece no encerramento. O filme é significativo porque RZA afirma que esse filme o transformou em um fanático por Kung Fu. Quando fizemos o primeiro álbum do Wu-Tang, em 93, só tínhamos VHS e era difícil conectar o equipamento para obter um bom sample. O trecho do diálogo que diz: "Se o que você diz é verdade, os Shaolin e os Wu-Tang podem ser perigosos", foi a fala perfeita para o meu grupo. Outro ótimo sample foi de Five Deadly Venoms, com o estilo do sapo é imensamente forte, é imune a qualquer arma. Cruamente, eu vou te entregar isso. Esses tipos de linhas de introdução eram perfeitos para minha imaginação e o que eu queria representar. O nome The Mystery of Chess Boxing é inspirado no filme de Kung Fu de 79, Mystery of Chess Boxing. Um fato curioso é que nesse filme há um personagem chamado Ghostface Killah. É daqui que o membro do Wu-Tang, Ghostface Killah, tirou seu nome. RZA foi atraído por esse filme e gostou do personagem. Ele se refere a Ghostface Killah como um dos vilões mais implacáveis que já apareceram em uma tela. Quando se pensava em quem do Wu-Tang encarnaria esse personagem, era Dennis Coles, também conhecido como Ghostface Killah, assim como os Five Deadly Venoms. E quando apareceu no clipe de The Mystery of Chess Boxing, foi uma estética magnífica. Outra curiosidade é que existe um boato de que Ghostface só usava uma máscara porque ele estava se escondendo da polícia na época. Segundo RZA, isso é falso. RZA disse que a máscara fazia parte da persona de Ghostface. Foi inspirado pelo filme Five Deadly Venoms. Em uma entrevista ao Rap City, Ghostface disse que, em retrospectiva, deveria ter mantido a máscara, mas quando ele se apresentava nos shows ficava muito quente. Então ele atirava. A música The Mystery of Chess Boxing começa com You God. Esse é seu único verso completo, devido a ele ter sido preso durante a gravação do álbum. Em relação a isso, You God disse: "Eu fiz meu verso em The Mystery of Chess Boxing em 15 minutos, porque, para dizer a verdade, eu tinha que ir pra cadeia. Eu sabia que estava indo pra cadeia, mas antes de ir, RZA me gravou e disse: eu quero que você faça esse verso e quero que você diga dessa maneira. Então eu fiz cerca de 10 takes. Ele me fez rimar com todas as minhas forças. Eu não sabia nada sobre gravação." Suas únicas outras aparições no álbum são uma breve participação em Protect Your Neck e um papel de apoio na sketch Killer Tape. Master Killah aparece em The Mystery of Chess Boxing. Esse é um dos, se não o único verso dele no álbum. Esse foi o primeiro verso que ele realmente escreveu. RZA ajudou a estruturar suas rimas e ele começou sua carreira. Na próxima faixa, intitulada Wu-Tang Clan in Not to F With, mostrou ao mundo que com eles não se mexia. O sample que aparece na introdução que diz Tiger Style é tirado do filme de 77 Executioners from Shaolin. É outro filme de Kung Fu do qual RZA é um grande fã. Ele começa a música e, em seu verso, menciona um dispositivo que pode ser lançado na cabeça do inimigo para decapitá-lo. Isso é retirado do filme de 76, Master of Flying Guillotine.
A dita guilhotina voadora se tornou a escolha de RZA como se fosse uma arma lírica. Method Man aparece na música. Em uma entrevista para Complex, ele revelou que RZA fez o beat para sua música auto-intitulada e que também aparece no álbum, e Wu-Tang Clan e Not to Afri no mesmo dia. Method Man ainda diria que, embora RZA possa contestar isso, foi ele quem disse a RZA para samplear a música do Biz Markie, Nobody Beats the Biz, para o que viria a se tornar Wu-Tang Clan e Not to Afri. Depois da faixa Wu-Tang Clan e Nothing to Afri, vem o segundo single do álbum, Cream. A música alcançou a posição número 60 na Billboard Hot 100. O que algumas pessoas podem não saber sobre essa música é que houveram diversas versões diferentes dela antes de ser lançada oficialmente. Em relação a isso, RZA disse: "O que muitas pessoas não sabem sobre Cream é que a música deve ter sido gravada 4 ou 5 vezes pelo Wu-Tang Clan. A primeira vez que gravamos foi durante um caso judicial que eu tinha e senti que não deveria ter sido preso. Essa versão foi chamada de On Some Stuff e era apenas eu e Ghostface Killah. Mais tarde foi gravada apenas com Raekwon e Inspectah Deck e foi chamada de Lifestyles of the Mega Rich. Quando chegamos ao estúdio para gravar o álbum 36 Chambers, a faixa passou por algumas transições. Decidi que essa faixa tinha que estar no álbum do Wu-Tang, então lembrei ao Raekwon e ao Deck dos versos, mas os versos deles eram longos demais. Como resultado disso, Inspectah Deck e Raekwon tiveram que encurtar seus versos, originalmente tendo 2 versos cada. Não se sabe o que houve com o segundo verso do Raekwon, mas Inspectah Deck havia dito que planejaria lançar seu segundo verso em uma outra música. Na verdade, acho que ele nunca fez isso. E Method Man entrou com um refrão lendário na música. Raekwon comentou sobre essa música e confirmou que ela era bem mais antiga. Estamos falando do final dos anos 80, quando RZA fez o beat. Sobre quem criou o acrônimo Cream, Raekwon disse que foi Method Man, mas que o Rage Ruckus foi quem inventou a frase e o seu significado. Falando sobre o significado da música, U-God disse que tudo na música é verdade. Inspectah Deck realmente foi para a prisão aos 15 anos de idade, e Raekwon realmente estava assaltando garotos brancos nas quadras de basquete. Falando sobre a música, Method Man disse: A song called Cream. Each letter in the word cream stands for something. Cash rules everything around me. You know what I'm saying? And they talking about their struggles, whatever, in the concrete jungle. You know what I'm saying? Because the ghetto ain't nothing but a big concentration camp. And we letting y'all know what goes on inside there every day, man. Por incrível que pareça, Cream ainda não alcançou platina e levou 16 anos finalmente para receber ouro, sendo recebido apenas em 2009. Apesar disso, ela continua sendo uma das maiores, não apenas do rap, mas uma das maiores músicas de todos os tempos. Ela realmente é um hino atemporal, guiado por Method Man no refrão, que nos leva para a próxima música do álbum, intitulada com o próprio nome dele, Method Man, e começa com a infame sketch Torture. Torture era um jogo que os membros do Wu-Tang costumavam jogar antigamente, desafiando uns aos outros a fazer coisas malucas. Isso explica porque Method Man diz que colocaria as bolas de alguém em cima da cômoda e as bateria. Depois da sketch, RZA faz a intro onde ele sauda os membros do Wu-Tang Clan. As pessoas se perguntam como Method Man conseguiu sua própria música no álbum. Alguns dizem que foi por causa de um cypher que o grupo fez para ver quem teria uma música solo no álbum, mas não é algo concretizado. Anteriormente, vimos sobre a música Clan and the Front e como ela era essencialmente uma música solo do RZA, mas é um pouco diferente porque nunca teve um videoclipe e a música não foi intitulada com o nome dele. De acordo com Method Man, RZA e ele estavam juntos em casa certo dia, enquanto RZA fazia umas batidas. Como Method Man estava lá primeiro, ele pulou na faixa. Essa música é cheia de referências, como por exemplo da música Method of Modern Love, de Derry Raw e John Oates. Da música Music Man, do Masta Ace, e de Come Together, dos Beatles.
RZA relembra que a música Method Man surgiu em um momento terrível financeiramente para o grupo. Lembro-me que Method Man é uma música que criamos quando as luzes estavam apagadas no meu apartamento e eu tive que ligar no andar de baixo na tomada de luz do vizinho para ter eletricidade lá em cima. Felizmente eles tinham uma lâmpada lá embaixo e não sabiam que eu estava plugado naquela luz. Era a única maneira de eu ter eletricidade, porque na época eu não podia pagar minha conta de luz, então eles cortaram até eu colocar em dia. Method Man disse que algum tempo depois, quando o videoclipe da música foi lançado, ele estava em casa se assistindo na TV enquanto comia arroz com ketchup, porque não tinha comida em casa. E isso era bem na época da ação de graças. A 10ª faixa é o primeiro single do álbum, Protect Your Neck, que foi lançado de forma independente. A música Tears foi o lado B desse single. Quando o grupo assinou com a Loud Records, a música Method Man se tornou o lado B no lugar de Tears. É bem claro o que Protect Your Neck significa, mas as origens do ditado foram explicadas por Raekwon em uma entrevista para o Vlad TV. Ele explicou que as pessoas mais velhas em seu bairro costumavam retrucar as crianças, e uma das coisas que costumavam fazer era dar um tapa na parte de trás do pescoço delas, o famoso pedala aqui no Brasil. É provável que seja daí que venha o ditado Protect Your Neck. Inspecta Deck começa a música. O motivo pelo qual Inspecta Deck abre ela é porque, como ele explica, ele sempre estava preparado para entrar em uma música a qualquer momento. Ghostface tem o 6º verso na música e ele disse que não foi a primeira música que o grupo fez, mas foi a primeira que todos participaram como um grupo completo. Ghostface também disse que detesta seu próprio verso, porque foi apressado para fazê-lo, enquanto todos os outros já estavam na música. GZA tem o 8º e último verso da música, e as pessoas dizem que em seu verso ele faz uma diss subliminar ao rapper Granddaddy IU. Como explicado anteriormente, antes de se tornar GZA, ele era conhecido como The Genius, no seu tempo na Cold Chillin' Records. Em seu verso, ele lança claramente indiretas à sua gravadora anterior, e até menciona o nome deles na primeira linha. GZA fala sobre suas experiências com a gravadora, mas também mais tarde em seu verso, ele rima que sua gravadora estava procurando um rapper de terno e gravata mais limpo que um sabonete. Granddaddy IU costumava usar terno e gravata, e ele fez isso em seu álbum lançado em 1990, Smooth Assassin. Em uma entrevista, ele disse que a gravadora optou por promovê-lo em vez de The Genius na época, porque provavelmente não estavam sentindo a vibe da sua música. A penúltima faixa é outra música que apareceu na fita demo do Wu-Tang de 92. Na época, era conhecida como After Laughter Come Tears, e isso provavelmente se deve ao sample da faixa. No verso do RZA, ele menciona seu irmão sendo baleado, o que é verdade, mas ao contrário da música, ele na verdade sobreviveu. A última faixa do álbum é Wu-Tang 7 Chamber, Part 2, que é basicamente um remix de Wu-Tang 7 Chamber, com os mesmos versos, porém com outra batida. Particularmente, eu acho que essa versão não precisava nem estar no álbum. O álbum termina com Conclusion, que é uma entrevista falando sobre o álbum. Em algumas versões digitais do álbum, Conclusion aparece no final de Wu-Tang 7 Chamber, Part 2. E assim chegamos ao fim de mais um álbum magnífico trazido aqui no canal. Embora não tenha sido um sucesso instantâneo, quando as pessoas finalmente se ligaram no Wu-Tang Clan, foi só sucesso. Todos os membros do Wu-Tang Clan fizeram sua parte e esse álbum lançou um real movimento.